Louvamos ao Senhor, irmão, por esta noite de culto de ensino da palavra de Deus. Faz um bom tempo que eu não ensino aqui na quarta-feira, viu, irmão? Domingo eu não estava aqui, mais umas quarta-feira. Eu sinto saudade dos irmãos, viu, irmão? Eu vejo estou no outro trabalho, tenho que atender o outro trabalho. Domingo agora eu estava na Liberdade 2. Segunda-feira eu estava em Lagoa, lá no Alto Sertão. E assim a gente vai atendendo os trabalhos. Mas eu sinto saudade de estar aqui. Glória a Deus. Está chegando o final do ano. Alguém já lhe desejou Feliz Natal hoje, essa semana? Já? Mas vocês já ouviram o povo dizer Feliz Natal? Já, pastor? Uma benção, né, irmão? Poxa, que coisa boa. Se comemora no dia 25 de dezembro, Natal. Embora não se sabe ao certo o dia do aniversário de Jesus. Não se sabe. Então, para mim, tudo é Natal, viu, irmão? Não é não? Para mim, tudo é Natal. Porque eu tenho certeza que Jesus está vivo, Jesus nasceu. E então a gente... Mas eu estava olhando o povo aí, né, o povo em si, reservou esse dia para fazer aquelas comemorações, para pedir perdão, para fazer boas obras, para dar cesta básica. Tá bom. Seria bom se fizesse todo mês, né? Fizesse todo mês. Não, é tempo de Natal, tem que perdoar, não é só no Natal, não. Por isso que o crente perdoa todo dia. Porque todo dia para nós é Natal. Jesus nasce todo dia na nossa vida, né? Então, Jesus é tudo. Então, é muita coisa que você tem que falar. Não ignoro quem celebra, não ignoro quem comemora, eu comemoro todo dia. Então, agora, não pode idolatrar as coisas aí de Natal, porque a gente tem Jesus. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre Jesus, né? Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor. Então nós vamos falar sobre Jesus. E em João capítulo 1, está escrito, verso 29, está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para mim, toda a mensagem da Bíblia, porque como a Bíblia mesmo está escrita, que toda ela é inspirada, é proveitosa, toda a Bíblia é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem, ela penetra divisão da alma, das juntas e medulas, discerne tudo. Então toda a Bíblia ela é proveitosa, mas esta parte aqui para mim é a chave. Por quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. João Batista, com muita propriedade, ele disse isso em alto e bom som, entre todos os que estavam com ele. Ele estava batizando no Jordão, levanta os olhos e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João poderia ter dito ali: está vindo ali o meu primo. Sim ou não?
Aleluia. Está vindo ali um que nós somos contemporâneos, nascemos, sou mais velho que ele um pouquinho, mas ele é meu primo. Está vindo ele ali. Mas a mensagem foi: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então, isso aqui, meus irmãos, é a melhor vacina. Porque o pior inimigo do homem é o vírus chamado pecado. Ok? O vírus chamado pecado é o inimigo número 1 da humanidade, que tem afetado, que tem matado, que tem destruído vidas. Mas o Cordeiro de Deus veio para tirar esse vírus chamado pecado, que tira o pecado do mundo. Esta mensagem gloriosa. Voltando um pouco, ele relata no verso do capítulo 1, no verso, já começando do primeiro, ele diz coisas maravilhosas sobre Jesus. Que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, nele estava a vida, ele era a luz do mundo, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todos os homens que vêm ao mundo. E ele começou a dizer: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e não conheceu, veio para que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Aí no 14 ele diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. O verbo se fez carne. Jesus Cristo, o Deus eterno, que ele estava no princípio, ele era a luz, tudo que foi feito foi por ele, sem ele nada do que fez se fazia. E este verbo se fez carne, habitou entre nós. Ou seja, Jesus Cristo, o Deus eterno, tornou-se homem. Tornou-se homem. Filipenses, vamos conferir. Filipenses capítulo de número 2. Olha o que ele diz. Filipenses 2, 5 ao 9. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Com uma finalidade: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra. Aleluia! Quem está no céu? Anjos, arcanjos, querubins, serafins. O que eles fazem? Se dobra diante de Jesus. Quem está na terra? Eu, pastor Ed, você, nós, temos que fazer o quê? Se dobrar diante de Jesus. Quem está debaixo da terra? Aqueles que já foram, mas também se dobrarão diante de Jesus. Se tornou homem. Se tornou homem. Glória a Deus. Nele, em Jesus, se uniram a humanidade e a divindade. Humano, divino. Está entendendo? Humano e divino se uniu. Quando Jesus nasceu, se uniu ali agora a humanidade com a divindade. Que coisa maravilhosa. Conforme já lido, de modo humilde, ele entrou na vida e no meio ambiente humano. Ele entrou na vida quando ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se misturou com a humanidade, com os homens, para entender e viver as limitações e as experiências do ser humano. Uniu-se ali humanidade e divindade. Você pode entender isso? A humanidade agora se une à divindade. A divindade se une à humanidade. Jesus precisava passar por tudo que eu passo, por tudo que o ser humano passa. Porque alguém que já experimentou a tentação, alguém que já experimentou as provas, a angústia, dor, alguém que já entendeu, que passou por tudo isso, entende tentação, limitações, prova, angústia e a dor de outro. Se não passasse por isso, ele era diferente. Mas ele passou por tudo, que a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, agora se manteve sem pecado. Agora ele olha para mim e disse: esse aqui é pecador, mas eu vou ajudar ele, porque ele vai vencer, porque eu venci. Então Jesus fez tudo isso. No capítulo 3 de João, no verso 17, ele disse assim, glória a Deus, olha o que ele disse, que os seus discípulos, 3,17, vamos ler, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio ao mundo, não para passar no meu rosto, ou para passar no rosto de alguém e disse: você é um pecador, você não tem jeito, você é um caso perdido. Não, Jesus veio ao mundo exatamente para resgatar o pecador, o caso perdido para os homens. Jesus disse: eu tenho causa ganha para você. Então ele veio para isso. 6 de João 38 a 42, que ele diz: eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai.
Responderam e disseram-lhe: nosso pai Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem. Jesus está dizendo: procurais matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Jesus está dizendo aqui: vocês querem matar agora a mim, homem, que só tem pregado, ensinado a verdade. 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Fazer as obras do Pai. Está aqui Jesus ensinando aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles falsos religiosos, diziam: não, nós temos por pai Abraão. Se você tivesse por pai Abraão, você fazia as obras do pai. Depois eles disseram: não, nós temos um pai que é Deus. Aí Jesus disse: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaria. Glória a Deus. Então, Jesus uniu humanidade e divindade. Jesus Cristo Messias quer dizer ungido de Deus. Jesus foi ungido de Deus. Ungido para uma missão. Quem é ungido tem uma missão a cumprir. Quem é ungido tem uma missão a cumprir. Qual era a missão de Jesus? Então, Jesus, ungido de Deus. Ele mesmo testemunhou isso quando havia uma reunião, Lucas 4:18, que eles estavam lendo a lei. Jesus chega lá e é dado a ele as escrituras, e ele lê diante de todo mundo. Quando ele lê, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para fazer o quê? Confira aí. Para evangelizar. Me ungiu para fazer o quê? O Espírito do Senhor sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, e pôr em liberdades os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, tudo isso aqui está voltado para o vírus chamado pecado. Para o vírus chamado pecado. Evangelizar. Paulo escreveu no Romanos 1:16, diz: eu não me envergonho de evangelizar, ou do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar, para libertar todos os oprimidos do diabo. Quem é oprimido do diabo, irmão, está debaixo da lei do pecado. Aí ele disse: vim para curar os quebrantados de coração. Curar aqueles que estão quebrantados de coração, cheio de dúvidas, cheio de problemas, cheio de lutas, cheio de incertezas. Quebrar.
Eu vim para libertar os cativos, para dar liberdade aos cativos. Eu vim para dar vistas aos cegos, aqueles que não vê, aqueles que não quer ver que só Jesus Cristo é o Salvador. Eu vim pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus foi ungido. Glória a Deus. O profeta Isaías falou sobre esta unção. Olha o que ele diz: que Jesus foi ungido. 61 de Isaías. Diz, exatamente como a Bíblia, ela se completa. Jesus leu lá no livro dos sumos sacerdotes que ele estava lendo: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Jesus pôde dizer isto perante os doutores da lei, porque o Senhor me ungiu para evangelizar, para pregoar, para dar liberdade. E Jesus leu exatamente o que o profeta Isaías já tinha escrito: está sobre mim. João 34, 33 e 34, olha o que ele disse: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Quem foi que Deus enviou? Vocês estão aí? Ah, tá. Quem foi que Deus enviou? Aquele que Deus enviou fala as palavras de quem? De Deus. Aqueles que ele enviou falam as palavras de Deus, porque ele tem o Espírito de Deus. Glória a Deus. Mais uma referência que eu quero ler: Tito. Não, desculpa. Esta aqui. Atos. Eu quero ler Atos dos Apóstolos. Olha o que ele disse. Olha o que disse a palavra. 10. Estou falando sobre Jesus hoje. Sobre o Filho de Deus. Sobre o meu Pai. Sobre o meu Salvador. Atos 10 diz assim, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Lá em Lucas 4:18, o próprio Jesus estava dizendo que o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Deus me ungiu. Agora é Pedro que está dando testemunho daquilo que Deus fez com Jesus, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isaías escreveu dizendo sobre ele, cerca de 700 anos antes dele chegar. Isaías escreveu que ele era ungido de Deus para libertar, para salvar, para dar vista aos cegos e curar os enfermos. Jesus confirmou isso, ele mesmo dizendo: olha, o que o profeta Isaías escreveu é sobre mim. O Espírito do Senhor já está sobre mim. Já está sobre mim. E agora Pedro escreve dizendo, ou seja, testemunha dizendo, e o escritor de Atos escreveu: o Espírito, porque Deus ungiu
a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A profecia, o cumprimento da profecia e o resultado da profecia. Isaías profetizou, se cumpriu em Jesus. Ele mesmo testemunhou, lendo o que o profeta profetizou. E agora Pedro testemunha, disse, o resultado foi, aleluia, que Jesus de Nazaré foi ungido. Eu andei com ele. Eu estava com ele quando ele curava, quando ele libertava. Eu vi quando ele libertou. Eu vi quando ele curou. Eu vi quando ele ressuscitou. Eu vi quando ele fazia o bem a todos, porque Deus era com ele. Então aqui está o resultado da unção e da missão que Deus entregou para Jesus. Jesus salva, irmãos? Jesus salva? Jesus liberta? Jesus cura? Jesus faz tudo isso e muito mais. Então o que acontece? Está aqui. Está aqui. Aleluia. Aí, Jesus foi ungido também profeta. Profeta. Deuteronômio, capítulo 18. Ungido profeta. Olha o que fazia o profeta. Glória a Deus. 18:15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti. Olha onde já se fala dele. Na verdade, a primeira vez que Deus falou a respeito de Jesus foi em Gênesis 3:15. Vou falar um pouquinho sobre isso já. Mas aqui, Moisés já escrevia dizendo, olha, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Glória a Deus. Deus ungiu Jesus profeta. Para quê? Para trazer para nós conhecimento e verdade. Profeta para trazer as revelações de Deus para nós. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Por isso que ele disse, eu estou aqui, mas eu faço, eu falo, eu ensino aquilo que meu Pai mandar. A palavra não é minha, é dele. Por isso ele diz, se vosso pai fosse Abraão, vocês faziam o que Abraão fez. Se o vosso pai é Deus, vocês fazem o que Deus lhe manda. Então, ungido profeta para trazer a nós conhecimento e verdade. Ele disse, conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade, o que acontecerá? A verdade vos libertará. Quem é a verdade? Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, conhecendo a verdade, conhecendo o caminho e a vida, a verdade vos libertará. Ungido profeta para nos trazer o conhecimento da verdade. Só entendemos aqui a palavra e o plano de Deus para a nossa salvação através do ungido de Deus, do profeta. Ele foi ungido
como sacerdote. Além de profeta, sacerdote também. Salmo 110. Olha o que ele diz lá. 110. Sacerdote. Sacerdote 4, ou seja, Salmo 110, 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que sacerdote? Sacerdote era o responsável para oferecer do altar diante de Deus os sacrifícios. Sacrifício. Então, sacerdote para oferecer sacrifício e expiar todas as nossas culpas, os nossos pecados. Hebreus, capítulo 10. Sacerdote para oferecer sacrifício por nós, para expiação dos nossos pecados. 10 de Hebreus, 10 em diante. Na qual, 10 e 10, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Ok? Os sacrifícios, as pessoas pecavam, trazia suas ofertas para ser queimadas, mas não tirava o pecado, cobria os pecados. Mas, verso 12, este, havendo oferecido um único, quantos? Os outros tinham que fazer quantas vezes? Vamos voltar para aprender. Muitas vezes. Muitas vezes, e qual era o resultado? Qual era o resultado? Continuava o pecado. Continuava o pecado. Por quê? Não tirava o pecado. Cobria o pecado. Cobria o pecado. Que nunca podia tirar. Aí vem este, que Deus ungiu sacerdote, glória a Deus, havendo oferecido um único sacrifício pelos seus nossos pecados, agora estará sentado para sempre à destra de Deus. Este sacerdote, glória a Deus, ungido, para que com o seu próprio sangue, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, para oferecer sacrifício, e levava sangue de bode, de touro, de novilho, e papapá. Mas Jesus entrou lá, de uma vez por toda, com o seu próprio sangue, e ofereceu uma única vez, o único sacrifício, não para cobrir o meu e o teu pecado, mas para apagar os nossos pecados.
Essa é a vacina eficaz, 100% testada em mim. Aleluia. Testou em você? Testada em nós. Está resultado. Glória a Deus. O vírus está aí, viu, irmão? Ó, o vírus está aí, tentando. Tá. Mas imunidade. O crente tem que ter imunidade do pecado. Eu não sei nem o que eu estou falando nisso. Deu certo até o negócio da vacina. Porque todo mundo só fala em vacina no mundo, então as coisas se aplicam. Se aplicam. O vírus está aí, tá. Mas o pecado está matando mais do que qualquer vírus. A vacina já está pronta há muito tempo. Agora é para quem quiser. Para quem quiser. O sangue de Jesus sobre nós. Glória a Deus. Então, como profeta, ele veio para quê? Como profeta. Como profeta, ele veio para quê? Trazer o que para nós? Conhecimento da verdade. Como sacerdote, oferecer sacrifício por expiação dos nossos pecados. E também foi ungido rei. Profeta, sacerdote e rei. Glória a Deus. Profeta, ele trouxe a palavra, trouxe a verdade, conhece a verdade libertará, andai na verdade, vivei na verdade, porque pela verdade nós chegaremos aos céus. Porque o sacrifício é por conta dele. E agora rei para governar, para guiar e estabelecer o reino de justiça na terra. Reinar, guiar, dirigir. Ele é o nosso rei, ele é quem governa, ele é quem guia, ele é quem nos ensina, ele é quem nos leva à sua presença. Então, sacerdote, profeta, sacerdote e rei. Jesus veio para isso. Quando os magos foram visitar, quando viram a estrela, eles saíram em direção, guiados pela estrela, perguntaram: onde está aquele que é nascido rei? Já nasceu rei. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Glória a Deus. Chegaram lá, adoraram a ele, porque ele já é rei, já nasceu rei, já nasceu dirigindo, já nasceu guiando, já nasceu orientando. Ele é nosso rei. Então, irmãos, Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo. Jesus faz e fez tudo por nós. Jesus é o cordeiro provido por Deus para ser sacrificado em lugar dos pecadores. O profeta Isaías já disse isso há muito tempo antes. Olha o que o profeta Isaías disse, Isaías 53 e 7. Vou concluir aqui. Ele foi oprimido por mim, no meu lugar, no teu lugar, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Cordeiro, mudo, pelo seu nascimento, pela sua morte, Jesus fez plena previsão, ou seja, provisão para a remoção dos pecados. Já disse, o pior inimigo do homem, para remover completamente e abrir caminho para Deus, para os céus, a todos neste mundo.
Todos quantos receberam, disse lá João, onde leu, todos quantos receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes não éramos filhos, porque veio para o que era seu, não veio para nós, veio para os judeus, veio para Israel, veio para o que era seu. Os seus rejeitaram, não receberam. Nós éramos gentios. Aí todos quanto receberam, chegou a nossa vez. Glória a Deus. Aquela mulher cananeia, quando chegou para Jesus, disse: mestre, cura-me, meu filho. Não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Aleluia. Aquela mulher disse: Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Glória a Deus. E ele disse: mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito conforme a tua fé. Então veio para o que era seu, o seu não receberam, mas chegou aqui em Campina Grande, chegou aqui em nós, chegou em você. Aleluia. Alguém disse: Jesus salva, Jesus dá vida eterna, e eu disse: eu quero. Ele disse: agora tu és meu filho. Todos quanto receberam, deu-lhe poder, direito de serem feitos filhos de Deus. Você e eu somos filhos de Deus, amém? Então permanecemos firmes, fazendo a vontade daquele que nos chamou para a sua obra. Encerrando, devido ao tempo, nós vamos parar. Essa palavra, falando de Jesus, irmãos, ela é muito maravilhosa, mas ficamos com a palavra. Jesus veio para nos dar vida, vida abundância. Jesus, olha, a Bíblia tem 3 mensagens a respeito de Jesus. 3. No Velho Testamento, os profetas, Jesus virá. O Novo Testamento diz: Jesus veio e voltará. Então a promessa que Jesus virá, já veio. Então nós estamos aqui pregando que Jesus veio para fazer, foi ungido para fazer as obras do Pai. Jesus veio. E agora pregar que Jesus virá, cabe a mim e a você, porque está escrito, e eu creio que Ele virá a qualquer momento para buscar a sua igreja, para estar com Ele no céu. Deus abençoe. Genilson, vem aqui cantar um hino para a glória do Senhor, para nós encerrarmos adorando ao Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Então, irmão, pode comemorar o Natal 25, 23, 24 do dia, porque Jesus nasceu de verdade, porque Jesus nasceu, Jesus está aqui. Glória a Deus. Então, o Natal de Jesus é a bênção de Deus para a humanidade, a bênção de Deus para todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus.